Uhum. Bom, dar as boas-vindas para vocês e, Kali, mais uma vez agradecer aí, parabenizar pelas etapas. A gente não tinha dúvida nenhuma que você ia ter esse comportamento de executar mesmo essa ideia, e a gente está indo aí para o segundo sprint hoje, né? Um ponto que a gente estava debatendo, a gente estava em reunião aqui debatendo o teu andamento, debatendo as suas dúvidas e também as nossas dúvidas, porque cada projeto é único, cada cliente, cada aluno é único, então a gente está fazendo os alinhamentos antes de começar aqui. E um ponto que é importante que vocês, Gisele, tenham em mente é assim, ó, quando a gente começa a mexer com esses projetos, começam a pipocar muitas ideias novas, né? Natural, esse é o objetivo, mas a gente começa a pensar em outras áreas, em outras coisas da empresa, e aí a gente começa a colocar muita coisa no caminho, né? Nós mesmos fizemos esse exercício agora há pouco, tá? Mas essas ideias aqui, elas vão contribuir com o objetivo desses sprints, né? Essas ideias vão contribuir com esse objetivo de fortalecer a sua venda nos canais digitais frente a todas essas limitações que você estabeleceu conosco lá no começo, né? Eu não posso, se eu vendo no e-commerce, eu não sou tão bem comissionado, enfim, não é interessante para mim. Tem essa dificuldade de conhecer bem o cliente compra mais se a gente manda para casa dele os produtos certos, né? Enfim, então, só para dizer para vocês que as ideias, elas precisam ser filtradas, não se elas são boas ou se elas são ruins nesse momento, porque muitas ideias são ótimas, né? Mas se elas vão contribuir ou não com a consolidação, com a assertividade, com a correção dos defeitos que foram detectados nesse primeiro sprint. Tá? Então, esse vai ser o nosso filtro agora. Ah, mas e se a gente mexesse tal coisa na vitrine? Pô, legal, mas a gente está falando dos canais digitais. Vamos focar neles, vamos acelerar eles, e aí, no final, a gente até pode deixar umas recomendações sobre outros temas, tá? Eu estou falando isso para vocês, Ricardo, mas falando isso para nós também, tá? É um exercício mútuo aí de disciplina, porque senão, se a gente quer começar a consertar tudo e mexer em tudo, a gente acaba dissipando energia, tá bom? E é fácil poder perder o foco, né? Super. Ainda mais quando a gente está bem intencionado, né? Quando a gente quer fazer Sim. melhorias e tal. Eu queria que você brevemente relatasse para a gente como é que foi essa primeira semana e como é que a sua equipe vem reagindo, recebendo e como é que a sua equipe tem participado aí desse processo. A gente vê muita coisa aí nos relatos, nos vídeos, mas queria ouvir de você. Tá, vou falar uma parte e depois eu pedi Gisele para complementar, porque a gente tem duas vivências diferentes, né? Porque o que acontece? Eu estou trabalhando próximo às lojas físicas, né? Porque, como eu te falei, a gente já reabriu boa parte das lojas, então eu e ela combinamos dessa forma. Eu vim para ficar próximo das lojas e como o online, a partir do momento que a gente pivotou esse negócio e começou a dar certo, ela ficou cuidando dele, ainda mais porque dentro praticamente no espaço da casa dela, né? Não é na casa dela, mas é no terreno da área, né? E aí tem uma distância que é de uma meia hora de carro, de onde eu tô para a casa dela. Então eu não consigo me deslocar com facilidade para ir para lá, porque eu já tenho todas as minhas atividades aqui do dia e ela, pelo contrário, está lá, mas está envolvida no meio do processo, né? Então essa é uma dificuldade que eu já percebi que a gente tem encontrado. Então como é que a gente tem tentado resolver? Por isso que foi muito bom do jeito que o professor mandou, aqueles áudios explicativos, com calma, porque aquilo ali, assim, eu escuto as 3 vezes, e tenho certeza que a Gisele também, para a gente poder, tipo assim, ter mais condições de, na hora que a gente tem um tempo para fazer, ir lá e fazer. Porque a gente não pode muito, a gente não vai ter muito tempo e a gente tem que tentar ser mais assertivo possível, né? O nosso time lá tem uma característica que a gente está trabalhando com uma turma de 9, aí depois a Gisele pode até me corrigir se eu estiver falando errado os horários, mas eu acho que é de 9 a 1 e outra de 1 a 5. Então, existe um intervalo onde esses dois times se encontram, que é onde um está saindo e o outro está chegando. A gente tentou fazer mais até a Gisele do que eu, fazer algumas atividades nesse horário, mas estava sendo improdutivo, porque ficava aquela pressão em também continuar o processo. Aí a gente entendeu que era melhor esperar acabar, fechar todo o processo lá do online, que a gente termina por volta de 5 horas, e aí fazer as atividades. Bom, o lado bom é que aí a gente consegue colocar todo mundo junto, todo mundo no mesmo foco e funciona.
O lado ruim é que você acaba estendendo as pessoas por mais tempo, né? As pessoas que estavam, por exemplo, no primeiro turno, eles têm que voltar para lá para poder continuar. Então, o que eu e Gisele estamos tentando fazer? Essa reunião com todo mundo junto, a gente está tentando fazer uma vez por semana, para não ficar muito puxado. E ela, no meio do que deu uma folga ali no processo, deu um tempinho, ela vai e pilota mais um pouco o projeto. É assim que a gente tem feito. Complementa aí, Gisa, vê o que você acha, que tem alguma coisa que faltou. Praticamente é isso que a gente está fazendo mesmo. As reuniões mais produtivas realmente foram quando a gente se encontrou. Nós encontramos 2 vezes, todas as 2 depois do horário, e o resto a gente só tirava algumas dúvidas, né, para poder ficar capaz de fazer o exercício. Mas o horário mesmo que a gente conseguiu fazer isso foi nesse horário fora mesmo do horário, porque senão não daria certo. E como que a equipe tem recebido toda essa intervenção externa, né? Esse conteúdo novo, a questão do horário? A percepção que a gente tem é positiva, mas queríamos entender de vocês que estão aí na linha de frente, principalmente da Gisele. Aliás, os dois, né, estão participando das reuniões. Então, como que vocês de fato estão percebendo eles? A minha equipe é bem tranquila, assim, em questão de horário, eles não reclamam. Eles sempre estão até ficando até mais tarde, a gente nunca acaba no horário mesmo, né, específico, então eu não tive. O pessoal vai, o da manhã volta mais tarde, eles estão gostando do exercício. Então, eu não tive problema nenhum quanto a isso. Tá todo mundo participando. Até algumas vezes, a primeira reunião, eu expliquei o que era que a gente ia fazer, pedi para eles pensarem em casa para a gente poder fazer no outro dia. Então, já veio com algumas ideias mais ou menos formalizadas, né, assim, na cabeça, para facilitar. Então, eu expliquei o que ia acontecer antes para depois a gente fazer essa reunião, que isso ajudou bastante também. Uma percepção que também, acho que eu cheguei até a comentar, que a gente tem ali, assim, pessoas de vários níveis diferentes, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, a gente tinha no time, temos no time, tem gerente no time, tem vendedor no time, tem um rapaz que trabalha no administrativo no time. Então, é bem eclético, vamos chamar assim. Não é não é só assim, só vendedor ou só gerente, não. O time está bem misturado. Claro que a Gisele, vamos dizer, ela comanda o time, mas nessa hora do exercício, eu acho que isso é interessante, porque a gente escuta opiniões assim bem diferentes mesmo. Só uma pergunta assim, quais critérios vocês usaram para selecionar essas pessoas? Quando a gente conversou, como a gente não tinha esse online, né, foi tudo muito em cima, assim, 2, 3 dias a gente resolveu fazer essa equipe, formou o lugar, fez a equipe. Então, eu escolhi na loja de todos os meus funcionários quem já tinha mais contato com redes sociais, quem lidava mais com o WhatsApp dentro das lojas. Então, a gente trouxe... São pessoas mais jovens que trabalham comigo, que eles já estão acostumados no dia a dia deles mesmos a isso. Aí nós escolhemos assim. Um critério também que eu acho que a gente teve que pesar é que as lojas que não estavam abertas, foi mais fácil também selecionar essas pessoas dessas que não estavam, porque tinha loja que já estavam abertas e a gente pensou, poxa, vamos ter que pensar bem, porque se a gente tirar um vendedor, por exemplo, de uma loja que já abriu e trazer ele aqui para o online, isso pode criar vamos dizer, um descontentamento. Então, só se ele realmente vier numa boa, entender que nesse momento é importante para a empresa ele estar ali. Então, teve essa equação também. Ricardo, você percebeu motivação com a equipe em aprender algo novo? Ou ficou uma coisa engessada, meia forçada? Como que os exercícios foram conduzidos? Eu acho que no primeiro momento, quando a gente teve a primeira reunião que eu expliquei, eu senti o pessoal ainda um pouco assim, o que esse cara está falando?
né? Meio isso assim. Mas aí depois que a gente começou a pôr em prática, eu acho que ficou mais fácil deles. Aí que eu acho que eles começaram a querer ficar mais interessados em contribuir. Vamos dizer, na teoria, quando eu expliquei, esses caras falaram, esse cara tá maluco, a gente está aqui preocupado em tirar leite de pedra, mas depois eles viram que isso iria ajudar a tirar o leite de pedra, né? É muito importante essa consciência em você. Eu sei que você, Gisele, já tem, né? Mas que vocês consigam explicar para a equipe que o que a gente está em busca com esse método é do padrão, né? O que o pastor chama de algoritmo, né? Quer dizer, o padrão que vai levar a gente de 40 para 100, depois 200, depois 400, porque ele existe. É que a gente não estava provocando, né? Lembra que a gente fala bastante tempo de provocar a venda, né? Quer dizer, construir a venda que a gente deseja, mas para isso a gente precisa entender o padrão. Eu acho que tem uma dificuldade, eu não sei se a Gisele concorda comigo, mas os nossos colaboradores, gente, pensa assim, nós somos físico, nós somos offline. Então, a mente do cara é offline. Então, ele está acostumado ao quê? Onde que ele começa a trabalhar? Na hora que o cliente está dentro da vitrine. Pelo menos, aí que começa o reloginho da cabeça dele começa a funcionar para vendas. Ali, é uma abordagem ali fora que começa. Prospectar o cliente lá na casa dele é outra conversa. Isso aí até para a gente está sendo assim, inovador, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente estava muito acostumado com que o cliente fizesse a nossa jornada, a jornada da operação do nosso negócio. E agora vai ter que mudar, é a jornada que o cliente quer e a gente vai ter que adaptar isso, né? É bem diferente. Bom, eu acho super rico. Essa última fala é a tua fala. Só fazer uma consideração antes de passar a bola para o Ricardo, que é o seguinte, essa sua última fala realmente matou a pau, porque aí está um dos principais aprendizados, tanto para nós, né, quanto para vocês. E é o que a gente estava alinhando agora há pouco sobre a nossa premissa com o movimento Reinvente. Então, assim, eu não sei se a Gisele chegou de ver o manifesto, né, mas assim, nós somos... Cada um aqui tem a sua própria empresa, que atua na área de consultoria, de mentoria, de treinamentos. Cada um tem a sua expertise e por conta do cenário de pandemia a gente resolveu se unir para ajudar os negócios a sobreviverem, né? Gente, cadê minha aliança? Ah, tá perdido. Nossa, também um susto que eu vi aqui. E aí, quando a gente fala o termo reinventar, né, justamente porque a gente sabia que nesse cenário, às vezes, em que as coisas estão críticas, que passaram a ficar críticas, aquilo que não estava funcionando fica muito evidente. E a necessidade de se ajustar fica mais evidente ainda, porque ou você se ajusta ou seu negócio não vai para frente, né? E como todos nós aqui temos os nossos negócios, a gente quis se mobilizar, né, em prol dos negócios brasileiros, contribuindo com alguma parcela nisso. E contribuindo, no caso, com aquilo que a gente tem de conhecimento. E aí fizemos uma primeira etapa do movimento com 25 aulas, depois fizemos uma etapa intermediária com um resumo dessas aulas, e agora a gente está, digamos que praticamente na terceira, que é aplicar um pouco desse conhecimento com vocês. Então essa frase que o Ricardo trouxe valida justamente essa premissa do reinventar, de como que isso funcionou na prática, né? Porque é a validação de toda essa nossa ideia. Aconteceu o cenário, ficou evidente o que não estava funcionando mais. Isso tem que desmembrar no comportamento, mas principalmente na tomada de decisão de vocês, né? Porque uma coisa, a gente fala assim, o mais difícil não é você dar o primeiro passo, é você querer dar o primeiro passo. Né? Realmente falar, não, a gente tem que virar o jogo, tem que fazer algo diferente e assumir e fazer isso. E quando vocês falam que o modelo mental aí do seu time era um, e talvez o de vocês também, né, fosse um, porque era assim que funcionava. E de agora em diante não dá mais. Inclusive, uma das coisas que a gente quer trazer para vocês com esses insights, com essas metodologias, a gente quer trazer conhecimentos, Gisele e Ricali, que fiquem na empresa, sabe? Para que vocês depois utilizem isso de outras formas, com outros desafios, com outras prioridades que vão continuar surgindo. Eu queria só fazer esse apanhado, principalmente para a Gisele, né, que não estava conosco nos últimos encontros, de falar que, bom, selamos realmente a nossa proposta e vocês deixaram claro que é por aí mesmo. Obrigada aí
pela grande lição, desde já. Eu queria só fazer uma contribuição, Ricardo, desculpa parar nisso agora, mas só para dar um toque para a Gisele principalmente. Eu acho tem um fator chamado fator cagaço, assim, né? Que quanto mais a gente tem medo de alguma coisa, mais a gente está na direção de uma inovação, né? Historicamente, sempre quando eu tinha muito medo de fazer uma ação, uma promoção, ela funcionava muito bem. Por quê? Porque se eu tinha medo é porque eu não tinha experimentado. Aí depois eu entendi, né? Parece meio óbvio falando assim, mas então toma cuidado para que a equipe também não fique só naquilo que ela já conhece, fique só naquele campo onde eles não sentem medo, onde eles não sentem um cagaço, né? Eu acho que os sprints, principalmente o to-do lá, ele vai servir. A gente precisa provocar eles para que eles tragam as soluções, mas tragam soluções um pouquinho que eles temem, que eles estão inseguros, né? E vocês, como liderança, precisam fazer com que eles percebam que eles estão suportados para errar. Eles estão, porque é um teste, né? A gente vai validar as etapas. Então, se tiver alguma coisa errada, não tem problema. Vocês vão observar e vão corrigir, né? Eles precisam sentir que eles podem errar. Eu acho que essa também primordial nas metodologias ágeis, né, Pastore? A liberdade para errar de forma controlada, né? Exatamente, porque está todo mundo fora da casinha, longe da zona de conforto, né? Porque tem um desafio pela frente, né? Então, ou você está diante do problema que precisa ser resolvido, e às vezes é um problema assim, premente, urgente, que está causando prejuízo, você está perdendo cliente, né? Ou você vai investir, fazer um investimento importante, ou você está pressionado pela concorrência. Enfim, a gente se vê diante de vários desafios ao longo do nosso processo como gestores, empresários, né? Então, ter domínio sobre novas situações é importante, né? Se testar, se deixar testar, né? E a minha pergunta vem nesse sentido, né? Então, antes de voltar e dar, assim, pedir que vocês relatem como foram os exercícios, se vocês ainda têm dúvida, eu acho que sim, eu perguntaria o seguinte: se vocês tivessem hoje diante de um novo desafio, utilizando isso que vocês aprenderam ao longo da semana. Aí é uma pergunta que vale nota. Qual a primeira etapa, Ricardo? Né? Se a gente fosse usar essa mesma metodologia, né? Sim. Seria fazer eu imagino que fazer o passo a passo daquela... né? É fazer o passo a passo, né? É criar o... Exatamente. Palmas, meu Ricardo. É isso aí, é fazer o passo a passo. Vocês se viram diante de um projeto já existente que passou por uma revisão, mas vocês vão se ver diante de um projeto totalmente novo. De repente, pode ser a construção de uma loja nova, entrar numa nova região, numa nova cidade, enfim, tem algum outro novo desafio. É a mesma coisa, né? Qual é o passo a passo? Em segundo lugar... Segundo lugar? Bom, aí é definir qual que é o mais importante, do mais importante para o menos importante, né? Exatamente. Porque que a gente quer para o objetivo, né? Que no caso aqui, desse exercício é o do consumidor, né? Exato, é o que agrega valor para o consumidor, para o teu cliente, sim, consumidor final, não é? E esse eu acho uma sacada legal, porque nós estamos acostumados a cumprir tarefa. E aí você vai resolver o problema por ordem cronológica, o que vem primeiro e o que vem depois. Só que nem sempre a gente olha o lado qualitativo da coisa, né? O que agrega mais valor, o que agrega menos. Então, quando você coloca na frente o que agrega mais valor, o resto dos processos seguem o primeiro. Então, a tendência é que todo projeto
se preocupe em agregar valor ao cliente. Essa foi até uma etapa interessante, né, Gisele? Quando a gente fez o passo a passo de novo, mudou totalmente, né? Olha lá, tá vendo? Além de mudar, a gente juntou algumas coisas do passo a passo também, que a gente achava que uma tinha muita ligação com a outra, né? Então a gente juntou alguns passos. A gente até criou um passo, na verdade. Teve passo que não estava antes. Dá um exemplo para nós, pessoal, como que foi isso? Eu lembro do WhatsApp. Então você lembra o mesmo, Gisele? Então fala aí, como que é? Esse é o mesmo. Do WhatsApp, eu acho assim, a gente não tinha preocupação da agilidade, porque eu ia falar isso também. O cliente mais reclama da gente é a agilidade, né? E a gente não tinha colocado isso. E aí a gente colocou ele como primeiro, como principal, né? Ele nem estava na relação quando a gente fez o passo a passo do WhatsApp, nem estava agilidade. Aí, quando a gente mudou o foco para o consumidor, ele passou a ser o primeiro. Muito louco. E que decisão veio decorrente disso? Vocês falaram assim, tipo, a gente precisa investir no WhatsApp, precisa fazer melhorias. Como é que foi? Aí foram várias, porque aí o foco foi... Aí o sprint era, nesse caso do WhatsApp, o sprint era agilidade. Aí a gente colocou o que a gente estava fazendo, né? E o que a gente achava que podia ainda fazer. E aí teve várias coisas que, por exemplo, que a gente ainda pode fazer, até desde melhorar o celular. Por exemplo, a gente descobriu, chegamos nessa altura lá do campeonato, que no negócio, como foi na correria, a gente já entendeu que tem que ter um ou dois aparelhos melhores para melhorar a qualidade da foto, do vídeo, até para responder, né, Gisele? Vocês falaram para a mudança do celular, porque como o celular, a gente pegou um celular que tinha na loja, a gente tira a foto do nosso celular, que é melhor, envia para o outro celular para poder mandar para o cliente, isso aí demora um pouco. Faz o vídeo no nosso celular, manda para o outro celular para mandar para o cliente, então a gente achou que isso agilizaria, porque a gente tira na mesma hora a foto, né? Outra coisa que a gente fez também, que a gente começou até a fazer já hoje, né? Ontem, na verdade, foi a gente criou algumas frases já prontas que a gente usa para padronizar, e aí os meninos falaram que eu nem sabia que tinha. Você coloca o início da frase e ela já completa para você dentro do WhatsApp. Então, a resposta é muito mais rápida. Barra, né? Barra isso, início, e escolhe a frase. A gente já começou a criar as frases. Outra ideia que a gente teve aí também para o futuro, para a gente até ver se teria como fazer, né? Se é viável financeiramente a gente fazer, é porque como a gente não trabalha domingo, por exemplo, para atender cliente, sábado até 13h. Então fica um intervalo muito grande do cliente de sábado até a segunda-feira para ser atendido. Então, a gente vê alguma coisa, tipo aqueles robozinhos que respondem automaticamente, né? A proposição do serviço, onde está a entrega, alguma coisa nesse sentido, porque se tem o grau da pessoa, da lente, se tem a mercadoria que ele quer, né? Que aí já ajudaria bastante o cliente não procurar em outro lugar, né? Porque ele já começou a ser atendido ali. Então, acho que foram essas ideias, né, Ricardo, que a gente teve? Acho que não lembro se foram algumas das ideias, com certeza. E algumas coisas a gente já vem fazendo. E algumas coisas a gente já vem fazendo em termos de agilidade, mas o bacana do exercício foi descobrir que tem outras que a gente não está fazendo, né? Legal. Então, só queria fixar isso, né? Então, tem 3 etapas fundamentais. O passo a passo, a identificação do passo a passo do processo, a reordenação disso por ordem de prioridade pensando sempre no que agrega valor para o cliente, né? E terceiro, o sprint. E a Gisele já matou a charada. Tem sprint que pode agrupar 3 ou 4 etapas do processo, porque são etapas pequenas. Né? Então, vocês listaram, em alguns casos, 8, 10, 12 passos. Né? Não precisa ter 12 sprints. Pode ter 3, né? Pode ter 4. Tá? Então, essas 3 etapas, ok? Identificar passo a passo, reordenar por ordem de prioridade e rodar os sprints. Né? O sprint é o que dá agilidade na gestão ou principalmente na inovação. Vocês estão vivendo o processo de inovação. Não é?
Vocês estão colocando a empresa de vocês numa era omnichannel, físico mais digital, né? E não apenas com e-commerce. Vocês estão usando tecnologia digital, aplicativos, redes sociais, mobile, né? Vocês estão apoiando muito aqui, ó, né? Então, vocês estão reposicionando a empresa, processos internos e atendimento ao consumidor de uma forma inovadora, disruptiva, né? Vocês estão vivendo esse momento. Então, o ágil é isso, é promover uma transformação digital rápida, né? É inovar na frente do cliente, do concorrente. Uma coisa, professor, que a gente ficou pensando, eu e a Gisele, que a gente ficou na discussão, acho que depois ela até te ligou para tentar, que a gente não chegou a uma conclusão, quem estava com o raciocínio certo, que as últimas duas colunas, que é a revisão e o processo final, né, a finalização, vamos chamar assim, né? Que eu falei com a Gisele, a gente não sabia se o certo seria, como é que eu vou fazer uma revisão de algo que eu não testei? Então tem que testar para depois escrever a revisão. Ou, esse é o quarto ponto que eu ia falar. Então, eu e a Gisele ficamos assim, a gente entendeu que era isso. E o resultado final seria o resultado que aconteceu, seja para o bem ou para o mal, né? Seja se houve uma melhoria, um ganho, ou se não houve. Não, mas o teste é diferente. O teste é diferente. Então, a Gisele descreveu bem. Vocês revisaram o processo com o WhatsApp e modificaram. Né? Então, isso fica na parede para que todo mundo saiba como era antes, como ficou agora. Então, já tem um novo procedimento com relação ao WhatsApp, correto? Correto. Gisele? Né? Então, a última coluna daquela matriz é até onde vocês chegaram. É o finalizado do WhatsApp. O que falta agora? Falta o teste. Né? O teste é o laboratório, né? É como se vocês estivessem criando algo novo que precisa ser testado, né? Como que a gente testa? Só que a nossa área de ciência aqui são as ciências sociais. O pessoal que está testando vacina está lá nas ciências biológicas, né? Aí tem o ratinho, tem outros equipamentos no laboratório. O nosso laboratório ele é aberto. Então, o ideal é que vocês submetam isso a alguns clientes, né? Agora, na atividade de vocês, um cliente que comprou. A única coisa que dá para fazer é obter algum tipo de feedback com aqueles que compraram no método anterior. Vocês podem ter algum tipo de feedback positivo, negativo e tal. Ninguém vai comprar óculos de novo, né? O ciclo de compra é extenso, é longo. Quer dizer, você vai ter novos clientes comprando com o novo processo, tá certo? E aí a gente pode encontrar um meio de comparar as compras anteriores e as compras posteriores à mudança. Mas basta obter algum tipo de avaliação do cliente já para validar esse novo processo, né? Vocês estão muito seguros porque vocês encontraram, através de insights, discussões, um jeito de melhorar o processo pelo WhatsApp. A Gisele já descreveu aqui. Vocês estão muito seguros. Agora, submetendo isso ao cliente, ele vem e valida ou ele dá alguma observação que vocês não tenham identificado, trabalhado, ok? E essa avaliação não precisa ser nenhuma grande pesquisa. Lembra sempre que você utiliza qualquer tipo de aplicativo no dia a dia de vocês, como consumidores. O que vem logo em seguida? Vem lá, olha, nós vamos acabar essa reunião pelo Zoom. Ele vem, e quando acaba, com a nossa opinião. Quantas estrelas você dá? Não é assim, Eudino? Sim. Pode ver. Todos nós aqui vamos ser convidados. E se você fica sem usar, ele vai lembrar que você ficou sem usar. E se você passa muito tempo sem ativar, ele vai... E se você dá um comando errado, ele fala que você está dando um comando errado. Ou seja,
não só a avaliação, mas a lembrança, né? Relacionamento, ajuda. E esse exercício aparece lá naquela outra ferramenta do funil, tá? Que vocês me perguntaram. Eu devo utilizar o funil para cada etapa do processo ou para o processo como um todo? E aí, o que eu respondi? Como processo como um todo. Se tivesse alguma dúvida, era melhor desmembrar. Se não tivesse, faria só naquela etapa. Não é isso? Essa pergunta foi a Gisele, né, Gisele? Você foi eu. E aí eu esclareci, é o projeto como um todo. Então, o projeto aí é a venda pelo WhatsApp, não é? Então, a última etapa do funil é a avaliação, é o feedback. Então, tudo bem, se vocês não elaboraram ainda, vocês vão pensar em alguma coisa. Como obter feedback de uma maneira ágil do cliente, né? Agora, isso é o dia a dia. Como que a gente pode fazer um teste? Né? Convidando alguns clientes para validar aquilo que vocês planejaram. Né? Obter a opinião ou submeter a um teste, tipo assim, olha, ajuda a gente, faz de conta que você está comprando. Né? E aí vocês vão ter algumas respostas. Os clientes, normalmente a gente pega naquilo que é chamado amostra de conveniência. São pessoas que vocês conhecem. Não precisa ser desconhecido, fazer algum processo mais complicado, contratar agência, não é isso. Né? Pega lá 5, 6 clientes, 6 pessoas. Fala, olha, os próprios vendedores, a equipe que trabalhou com vocês, pode pedir para os amigos, para os parentes. Me ajuda com isso aqui. Ó. Nós fizemos uma mudança na empresa e quem compra agora percorre esse processo. O que você acha disso? A pessoa vai fazer lá, ficou legal, tá fácil, simples de entender, ok. Né? É um jeito de obter uma opinião de quem está de fora. Então, a cada final de sprint, é bom fazer algum teste, tá? Para ver se aquilo que vocês imaginaram corresponde mesmo, né, à realidade. Pega uma pessoa, um suposto cliente, uma pessoa comum, ela vai ter que entender aquilo do jeito que vocês imaginaram. Né? Uma contribuição que há formas de automatizar essa primeira etapa também. Existem algumas ferramentas como o Zapinho. Enfim, se você der uma busca aí, atendimento por WhatsApp, existem algumas ferramentas que ajudam, Gisele, nessa primeira etapa. Sabe, é que você quer comprar um óculos, você é cliente novo ou já comprou? Sabe, você pode fazer alguma sondagem, a pessoa, 1 para cliente novo, 2 para já comprei, é óculos de grau, é de sol ou é lente. E aí isso pode direcionar para atendimentos, digamos, mais segmentados, né? E uma outra coisa que é importante lembrar é que a lógica de ter atendimento por horário é uma lógica da loja física e é uma lógica de custos, de operação. Como é que eu vou manter uma pessoa às 10 da noite? Ok, não dá para ter uma pessoa às 10 da noite, mas dá para ter um robô às 10 da noite, que pode fazer um pré-atendimento. Né? Cara, as pessoas são muito doidas, viu, Gisele? Você deve ter percebido isso. O cliente é doido, o cliente inicia um atendimento às 1 da manhã, a pessoa está lá em sono. Isso. Assim, a pessoa está lá em sono. Eu esses dias até fiquei com vergonha, viu, pastor? Eu vi e fui impactado por Mas olha só, eu fui impactado por um anúncio de uma empresa de marmita saudável. E eu preciso, toda semana eu experimento uma, porque senão você enjoa, né? E aí eu abri, era o WhatsApp. E aí já chegou uma mensagem, olá, boa noite, olá, eu gostaria de receber mais informações. Aí eu mandei uma mensagem na sequência. Quer dizer, o anúncio me mandou para o WhatsApp, só que era 10h30 da noite. Aí eu falei, desculpa o horário, mas amanhã você responde para mim. A pessoa estava lá online, ela mesma respondeu na hora. Então, o que eu quero dizer? Se a gente tem que ter um atendimento 24 horas. Não precisa ter uma pessoa 24 horas, mas precisa ter um atendimento 24 horas, porque o cliente quer ser atendido no horário que ele quer. Mesmo que depois você humanize esse atendimento em horário comercial. E aí você
pode usar a tecnologia para isso. Ah, agora não se paga. Ok, mas a gente tá em vistas de vender 400 mil, certo? Aqui é só para a gente abrir um pouquinho a mente, porque é investir para Seria crescer nesse canal. pensei tipo assim, vamos chamar de um prejuízo inteligente. Exatamente. Seria, né? Não, Tipo, É um custo hora necessário, porque a hora que você vê o que isso vai te porque gerar, né? talvez isso gere um prejuízo nesse momento, mas que se pague, né? Não é A médio e prejuízo, na longo verdade, é prazo. um investimento, É, entraria numa linha de é, investimento, né? Se você olhasse lá na DRE, é. enfim, É o se que a gente você... fala de custo de aquisição do cliente, né? Assim, tem algumas CAC. coisas que algumas formas de trazer esse cliente para o negócio que vai te custar mais ou menos. Então, nesse caso, por exemplo, tem um cliente aqui que é supermercado, aí ele vai vender pelo iFood. Puxa, tem uma taxa alta do iFood. Só que ele pode, de repente, mandar um cupom ali de bônus, de desconto, ou falar que tem um site, entendeu? Então, assim, o primeiro momento que o cliente vem, o custo para nós, para a empresa, é alto, é relativamente alto em comparação a outros sistemas. Só que depois você já traz o cliente, você já converte aquele cliente para você, para que ele venha comprar de você de outras formas, em outros canais, que aí o seu custo vai ser compensado, sabe? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? O custo de aquisição do cliente, ele vai variar de acordo com o próprio canal de venda. Depois, A questão que a gente quis fazer, justamente mapeando essas etapas que vocês já fizeram muito bem, é justamente para ter os insights, falar, nossa, isso aqui não está funcionando na perspectiva do cliente, isso aqui pode ser melhorado. E é como a gente falou, não só para agora, né, mas para que esse know-how, né, esse como fazer, fique depois implementado no negócio e de forma que vocês tenham o tipo de custo ou de investimento ali que vai trazer conversão. Entendeu? Então, pelo menos você vai ter um gasto, mas vai ser consciente, né? Que aquilo vai fazer sentido para você. Só um outro exemplo que a Gisele estava falando, eu lembrei na hora dessa questão, por exemplo, do salão de beleza, aqui com a história do lockdown. Então, cada semana funciona em um horário, né? Então, às vezes abre das 13 às 19. E aí, semana passada, eu queria agendar e mandei perguntei 8 horas da manhã para ver se tinha de manhã. E aí, o que aconteceu? Elas só ligaram o WhatsApp no início da tarde. Aí, eu já tinha ido em outro lugar, sabe? Perdeu. Então, perdeu. E outra proatividade que eu achei interessante foi assim, aqui, nós estamos em lockdown agora, né? Começou ontem. Então, aí, a moça do salão mandou uma mensagem para mim falando assim, isso na terça-feira. Falou, olha, a gente está vendo que provavelmente vai voltar a ter o lockdown aqui, então a gente está adiantando os clientes. Você não quer já deixar marcado seu horário? Porque esquece, vai ficar 15 dias sem ninguém poder ir para canto nenhum, né? No mínimo. Então, olha que interessante quando a gente começa a ter algumas atitudes proativas que você traz o cliente para perto. O primeiro lugar que eu vou pensar agora, de salão, né? No caso, que é o exemplo que eu estou dando, vai ser neles. E os outros lá bobearam. Porque a gente que é cliente nem tá ligado. Eu tô aqui no meu trabalho, nem sei que vai abrir 1h, 19 horas, sei lá que hora que vai abrir. Eu quero resolver minha vida, né? E aí, se ela tá com o WhatsApp funcionando de manhã, ela podia me trazer, ela podia converter uma venda ali. Falar, não, Fernanda, agora tá fechado, mas eu vou deixar agendado. Você pode vir à tarde, que eu, né? E tarará, e ia dar tudo certo. eu Então, acho isso aí é que bem legal mesmo. esse ponto, Fernanda, talvez não olhando pela perspectiva do consumidor, mas pela perspectiva nossa, é a nossa maior dor, provavelmente, no WhatsApp, que é saber que os clientes podem nos chamar a qualquer momento do dia e saber também que a gente não vai ter condição de responder a ele em qualquer momento do dia. Vai atender ele muito bem no horário que a gente está ali disponível, que é de 9 da manhã às 18, às 17h30, sei lá. Ali nós estamos turbinados. O problema está sendo nesse intervalo. Né? Realmente, essa é uma dor. Quando você tem uma loja só ou duas, um negócio pequeno, acho que é mais fácil. Porque esse celular, se fosse o caso, ficaria na mão da Gisele ou na minha, seria talvez até o nosso próprio número particular. Né? Então, eu acho que talvez é o caso, como você comentou, da manicure, do salão de beleza, talvez é o celular dela mesmo próprio. Que ela está ali trabalhando com ele. A gente, no nosso caso, é muita loja.
a gente não vai nem viver mais se a gente fizer isso. Não tem, a gente tem que pensar numa outra É por isso que o robô atende bem. É. Nem que seja só para você mandar essas mensagens, que é o que vocês já estão fazendo. Você manda as mensagens e vai educando o cliente também, né? Do tipo assim, olha, em tal horário a gente vai te retornar e tudo. Esse sistema que o Dino comentou também, mais automatizado, ajuda muito. Eu não sei exatamente qual é o sistema, mas... eu até ia perguntar se vocês tinham mais dicas para dar. Eu até notei Zapinho. Se tiver alguma outras dicas, depois vocês puderem colocar lá no grupo para a gente pesquisar. Sim, o cliente de Manaus está vendo outra ferramenta que eu vou te mandar também. É importante a gente ter em mente ferramentas que não... por exemplo, o Zapinho, ele te dá um dashboard de tempo de atendimento, quer dizer, desde o momento que o cliente falou, quanto tempo demorar para atender, com quem está o atendimento, e aí você pode testar, inclusive, conversão, que vai ser uma métrica importante para você poder ir melhorando, Gisele poder ir melhorando o time, melhorando o atendimento, né, num processo contínuo de, realmente, PDCA, né, um processo de melhoria contínua. Uma coisa também, professor, que eu queria perguntar se é válido na pesquisa, se isso vale como pesquisa ou não, né? A gente, posso até perguntar para a Gisele, que a Gisele tem mais ou menos isso em mente, mas pelo que eu vejo elas postando, a gente tem quase que umas 2, 3 parabenizando a gente por dia, não é, Gisele? Mais ou menos esse volume? Tem, umas online. 2, 3. Isso não existe no offline, né? É raro alguém chegar na loja, mas no online é bem mais comum. Então, esse é o feedback do funil, é a última etapa do funil. Tudo bem, está sendo espontâneo, mas tem muita gente que dá uma busca e vai falar, bom, deixa eu ver Óticas Carol aí de Juiz de Fora. Sem vocês saberem, eles dão uma busca e pegam essas opiniões para ver se esses elogios estão na rede. Né? Não estão, é só interno. Então, se eles podem ficar na rede para que as pessoas tenham a avaliação de outras pessoas. Isso é fundamental. Isso faz parte do processo de compra, porque quem compra online, ele tem uma dinâmica diferente. Né? Você que constrói a sua experiência. Né? Você não segue um passo a passo. Tem muita gente que primeiro dá uma busca, vê as opiniões, depois que começa a evoluir. Mas eu ia perguntar o seguinte, agora então, em que momento vocês estão? Vocês já revisaram os processos, utilizaram o Scrum, fizeram os sprints. Eu entendi que falta fazer essa fase de laboratório, tá certo? Carol Labs, né? Carol Labs, quer dizer, vamos estruturar. Talvez durante a semana eu consiga trabalhar com vocês na estruturação desses testes, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade. Agora, a aplicação disso no funil, tá? Porque a fase do funil vai ajudar vocês a revisarem a estratégia de comunicação, não é? Quer dizer, como que é a comunicação com o mercado, com os clientes, e como vocês estão distribuindo os esforços. Se vocês estão investindo só na fase de engajamento e decisão e o resto, e o começo e o fim do funil não tem ação nenhuma, então precisa ter alguma ação. Né? Alguma ação de atração, convencimento, engajamento. Tá? Inclusive, aqueles termos do funil a gente pode até rever para deixar uma coisa mais fácil de entender para vocês. Enfim, né? Até porque, professor, a gente está fazendo sim. Eu acho que não está relatado naqueles processos, porque, vou dar um exemplo. A gente tem feito, a gente tem 2 números de WhatsApp. Ele é mais para os atendimentos, é o que a gente divulga mais. E o outro, eles estão usando para lançar, para prospectar. Então, a gente cria várias campanhas, e joga aquela campanha de acordo com o cliente que já usou aquele produto. A gente tem isso. Está sendo feito. O Leandro vai poder dar umas dicas boas, inclusive de investimento. Né? Então, se faz algum investimento em ativação, em impulsionamento,
Impulsionamento, tá? Impulsionamento, né? Sim, a gente faz. Impulsionamento, mas que tipo de... É só para direcionar. Que tipo de impulsionamento, que tipo de mensagem vocês vão impulsionar? Não é? Se você faz um impulsionamento de preço, por exemplo, você está dando um voucher de desconto, não é? Você está ali na fase de decisão, praticamente. Mas e lá atrás? O que você vendeu? Você está vendendo uma coleção nova? Você está vendendo saúde? Você está vendendo estilo? O que você está vendendo? Né? Isso é uma observação, então, Ricali, em cima do que eu sugiro tecnicamente assim, ó, abre os anúncios que estão sendo feitos hoje, tá? E assim, qual dos anúncios atuais que vocês já costumam fazer estão de fato atendendo qual etapa do funil? Hoje, eu acabei de ver aqui, você não tem nenhum anúncio rodando, pode só se tiver impulsionado no dedão lá do Instagram, mas hoje o teu gerenciador de anúncios da Óticas Carol, Juiz de Fora, ele está me mostrando que não tem nenhuma campanha rodando, só para você ter uma ideia. Essa é uma informação pública. Não, beleza, ok, hoje não está, mas normalmente tem esses três. Esse daqui atende a qual etapa de qual produto? Esse aqui atende a... Então você começa a ver o buraco. Aqui eu só estou dando essa dica porque não precisa necessariamente criar do zero, não precisa inventar a roda. Você pode avaliar o que você já tem, que talvez atenda a uma etapa, e ver onde estão os buracos para serem criados os anúncios novos, entendeu? Entendi. A gente tem feito muito uma estratégia de anúncio muito associada a influenciadores locais, né, Gisele? Muito. Com link para cair no WhatsApp. Essa e dá resultado? Dá resultado. Aqui dá, né? Principalmente geralmente mulher, né? Nosso público maior é das mulheres, então elas sempre procuram. Postou alguma coisa nova, procura para saber preço, procura para saber se tem, pede para mandar foto, então isso dá certo sim. Mesmo depois da pandemia, manteve esse interesse? Na verdade, assim, eu acho que aumentou depois da pandemia, porque antes eu acho que a gente não fazia tanto, né? Então, teve um aumento e a gente também ajudou, porque uma das nossas influenciadoras participou de um reality show também, da MTV, então acabou que ela fez meio que uma propaganda pra gente sem querer, né? Então, aí aumentou também, acho que por causa disso. Sabe que eu fiquei pensando no negócio, professor, um dia? Eu vou falar uma coisa que pode ser a maior borrachada da face da Terra, né? Mas que, com relação a esse negócio de mídia, se eu tivesse hoje, se eu não tivesse o comprometimento que nós temos de pagar a parte do faturamento para a mídia da franquia, eu tinha coragem de pegar assim, um valor assim, absurdo, do tipo que ia, sei lá, 10 mil, 15 mil, que para aqui, para minha cidade, é um absurdo. Mas contratar um monte de influenciador, um monte, para ver o que ia dar. Eu acho que isso poderia mudar até o core do negócio. Eu não ia vender mais óculos, não. Eu ia ficar tomando conta de influenciador, porque eles é que iam fazer a venda dos óculos. Tipo assim, é um troço meio absurdo, mas eu tô vendo uma mudança tão absurda de gente sendo influenciada em escolhas por isso, que eu começo a achar que isso pode ser possível mesmo. Que isso pode virar realidade. Eu queria só finalizar a minha parte, depois eu passo aí para o Dino, para a Fernanda. Eu queria pedir para a semana que vem que vocês ensaiassem uma apresentação, um pitch. Já ouviram falar? Pitch de vendas. O que é o pitch? Não é? Então, como se vocês estivessem diante de uma banca ou diante de investidores apresentando o projeto que vocês desenvolveram. Vocês vão escolher se vai ser o WhatsApp, qual deles que vocês conseguiram cumprir do começo ao fim e sentiram assim, o maior progresso. Vocês falaram hoje mais no WhatsApp, tá certo? E vocês preparariam uma apresentação para dizer, olha, nós temos aqui um avanço importante nas vendas do WhatsApp e vocês vão, em poucos slides, 7 a 10 slides, tentar fazer uma apresentação vencedora para a gente. Tá?
mostrando como vocês estavam, como vocês progrediram e qual o potencial que isso tem. Quer dizer, transformar isso num serviço interessante. De repente, esses 10, 15 mil, você não precisa nem tirar do bolso. Vem o investidor e fala, eu financio, né, esse investimento aí para você. Enfim, é um ensaio, ok? Com esse sentido, né? Fazer uma apresentação que consiga demonstrar todo o progresso que vocês obtiveram. Uhum. E a gente ajuda a preparar a apresentação. O Dino é bom nisso, a Fernanda nem se fala. Estou aqui encucado, que eu quero achar uma ferramenta para te mandar e não estou achando. Estou aqui quebrando a cabeça. Mas pode falar, desculpa. Essa apresentação é uma dúvida. Ela precisa de seguir a metodologia ou não? Tipo assim, não. É uma apresentação em cima da modalidade, é um pitch de vendas mesmo, tá? Uhum. Tá bom. Tá. Beleza. É porque à medida que você vai preparar ela, você vai pensar em questões bem essenciais, bem centrais. Sim. Você concorda? A Gisele concorda? Sim, entendi, concordo. Não, tranquilo. Uma coisa que a gente... tem coisas que nessas conversas são muito interessantes mesmo. Lembra, né, Gisele, do negócio do vídeo, né, do atendimento domiciliar, não foi? Como é que tá isso? Vocês já fizeram? Não sei. Já fizemos, a gente só ainda não mandou, né? Eu falei assim para os meninos esperarem para mandar para o cliente, a gente só fez a apresentação. Na verdade, a apresentação deles e o vídeo das peças que a gente está levando, a gente já está fazendo para a pessoa antes, né? Falou assim, tem certeza que é isso daqui, que você gostou, você não, aí prefere outra, a gente abre a gaveta e mostra outras peças. Agora a gente não fez o vídeo para postar ainda, porque a gente está esperando chegar a mala que a gente encomendou e a outra máscara, né? Para a gente poder fazer o vídeo para postar. Mas a gente já começou a se apresentar, na verdade a gente pede para o cliente ligar, se a gente pode fazer uma chamada de vídeo para ele, e aí se ele aceita, a gente se apresenta, porque como vai na casa da pessoa, né, fazer esse atendimento, se apresenta, então eu estou levando essas peças que você gostou, mas eu tenho essas outras, a gente acaba de tirar as dúvidas, aí explica como a gente vai chegar de máscara, é só para você me conhecer antes, e conversa um pouco para ver se entende mais do que por mensagem, né? Nossa, e muito aí legal. Marca com ele. Então a gente já começou a fazer isso. A gente fez já 2, e os 2 atendimentos, um vai ser amanhã e o outro na segunda-feira. Então eu não sei. Depois eu falo o que deu desses atendimentos, né? Sim. Mas geralmente o Mas o processo já foi diferente, entendeu? Porque já a gente foi. não tava... O processo antes era, vamos dizer que fosse pelo WhatsApp. Aí tal, papapá, chega no ponto que o cliente fala, você pode vir me atender? Posso. Aí mandava, assim, quando a gente descreveu o processo, né? Chegava a mandar foto, às vezes fazia até um vídeo da peça. Mas aí, agora, com isso, já virou outra coisa, virou muito mais humanizada, que é de fazer, se o cliente topar, faz uma videochamada, aí mostra quem explica detalhadamente, a gente vai lá assim, tal, papapá, os produtos já vão higienizados, a gente vai levar um produto mesmo, né, que se precisar lá na hora, a gente pode higienizar na hora também. Porque tem coisa que a pessoa nem passa pela cabeça dela, né, que existe produto para limpar a armação nesse momento. Exatamente. Né? Sem danificar a armação e sem prejudicar ela. A gente explica o que a gente está usando no vídeo, que a gente vai levar. Então, a gente deixa bem, bem claro. A gente explica a gente tem um aparelho que a gente tira a medida, que a gente vai levar ele, que a gente já higienizou, mas que a gente higieniza de novo na frente do cliente. Então, agora a gente também leva as luvas, né? Na hora de tirar a medida, coloca a luva. Então, a gente explica tudo antes, por telefone. Tem uma senhora de 85 anos que a gente vai atender segunda-feira. Aí, com isso, depois que a gente fez o vídeo, a filha já pediu para fazer um agendamento que ela vai também para casa da mãe para atender as duas junto. Então, a gente achou que já surgiu algum efeito, né? Nossa, com certeza. Esse é o tipo de... Sabe essa história de limpar? Quando fica... Eu tô aqui pensando...
quando fica verde, assim, aqui a gente não sabe o que fazer. Esse é um tipo de assunto que é a parte lá do topo de funil, né? Como tirar o limo que se forma do seu óculos? Fernanda está achando nojento esse papo, viu, Gisele? Fernanda é bem chata. Ela fala, porque você é porco. Não, é um negócio que forma aqui, eu vou ter culpa. E aí, esse é um tipo de... Não, aqui só para falar, esse é um tipo de tema de topo de funil, entendeu? Você não está me vendendo nada, você está me dando uma dica, está me conscientizando que tem um jeito de limpar em casa isso, sei lá, né? Você pode fazer em casa e ter bastante trabalho, ou você pode usar esse produto assim, esse assado, que por acaso a gente vende, mas isso é assunto de topo de funil, sabe? Outra coisa que a gente começou a fazer também ontem e hoje, que porque eu tive que ajudar a atender ontem, porque no final da tarde deu muito movimento, a gente não mandava vídeo por Instagram, de peça, a gente só mandava realmente uma foto, ou porque assim, o Instagram, a pessoa geralmente, a gente entendia que ela quer um atendimento mais rápido, né? Mas aí eu perguntei ao cliente, você quer que eu faça o vídeo das peças para você ver? Ela quis, aí eu mandei o vídeo das peças transparentes que ela queria, expliquei a diferença por vídeo mesmo, mandei, e aí fechou a venda sem problema nenhum. Então, os meninos já viram que deu certo e começaram a fazer também, porque a gente fazia isso muito pelo WhatsApp. Então, a gente também... É que no dia da reunião, quando a gente foi perguntando, eu perguntei, pessoal, no Instagram, porque é aquela história, né? Vai perguntando. Aí não tinha vídeo no Instagram. Por quê? Porque eles tinham preconceito, ou preconceito no sentido de pré mesmo, né? De que vídeo era pro WhatsApp, que não era para mandar vídeo no Instagram. É isso que a Gisele falou. Aí agora viu que não é isso, não. É que na verdade. E você pode até trazer ele do Instagram pro WhatsApp, né? Isso a gente que na verdade né? eu entendo que se o cara tá te chamando no Instagram, é que ele quer resolver ali. Então não vou tirar ele dali e mandar para outro lugar, entendeu? A Rebeca, Fernanda, a venda dela é muito mais no Instagram do que no WhatsApp. Só comentando aqui, a Fernanda já atendeu a Rebeca e hoje eu mentoro a Rebeca lá de Cuiabá, a segunda loja dela de decoração. Gisele, ela vende muito, muito mais no direct do Instagram do que no WhatsApp. E eu tô falando de decoração, que tem que mandar um monte de foto e vídeo. Então isso é só para quebrar na nossa cabeça alguns preconceitos que a gente tem. E essa questão de quando a gente começa a atender no Instagram e passa para o WhatsApp, a gente está tentando ir até o final, mas se a gente percebe assim que a pessoa, você quer que a gente procura para o WhatsApp, a gente pergunta, que tem gente que prefere. Aí a gente dá o nosso número, dá um oi que a gente continua, ou passa o seu contato. Aí a gente continua, porque até para a forma de pagamento no WhatsApp é muito mais fácil do que no Instagram, né? Então a gente acaba que no final, se a pessoa quiser receber por link, eu tenho que ir para o WhatsApp, que no Instagram eu não consigo isso. Então, a gente sempre pergunta se ou então dá a opção de pagar no cartão com o motoboy, que a gente tem tudo. Mas se ela quiser só receber em casa e não encontrar, não ter contato com o motoboy, só buscar a sacola ou deixar na portaria, ela é obrigada a ir para o WhatsApp hoje, né? Então, a gente pergunta hoje se ele quer ou não, porque tem gente que não quer ir para o WhatsApp. Isso é muito importante. Eu acho legal a gente deixar no Oxigênio essas opções, porque às vezes é uma questão de colocar aquele Linktree e já era, entendeu? Assim, você traz a pessoa pro WhatsApp, é muito fácil. Sabe o que é Linktree? A gente usa. A gente usa. Linkbio, não sei, que a gente é outro nome, que a gente tem, mas é a mesma coisa. Olha, o pessoal está começando a usar muito o Telegram, viu? Porque o Telegram ele tem mais facilidade e mais recursos que o WhatsApp. O Telegram a gente não usa, não. A gente pode ver. Com o tempo vocês dão uma olhadinha, tá? Não para iniciar, mas para receber. Por exemplo, vocês fazem uma campanha em qualquer mídia, o link leva para o Telegram. E aí tem mais uma opção, né? E ele tem mais recursos que o WhatsApp. Quer dizer, estavam me explicando isso outro dia, eu ainda não testei. Quer dizer, eu estou no Telegram, mas eu não testei compras, assim. Aliás, acho que eu comprei assinatura de notícias. Eu queria só falar essa questão aí final
do WhatsApp, tudo, só para a gente aproveitar o embalo e lembrar de uma coisa importante que é o cadastro, né? Então, se vocês conseguirem pegar ali o WhatsApp, pelo menos o nome WhatsApp, vamos supor, desse cliente, você já vai montando ali um cadastro, porque daqui a pouco vocês estão vendendo outras coisas e o cadastro está feito, né? Do que caçar esse povo tudo lá no direct do Instagram. Então, são opções, mas o que eu quero só fechar aqui a minha participação com vocês falar primeiro que eu estou muito admirada de ver o tanto que vocês estão evoluindo, né, e construindo as coisas. E justamente por estar em fase de construção, que vem a segunda parte da minha fala, que é de vocês nos passarem assim as principais dúvidas, os principais desafios, o que tem tido de lições aprendidas. Isso tudo a gente pode falar até pelo grupo lá do WhatsApp, sabe? Então, se puder fazer meio que um compilado, assim, ó, os principais insights que nós tivemos foram esses, coisas que a gente não tinha parado para pensar e que essa dinâmica nos ajudou a enxergar. Os desafios, por exemplo, soluções que a gente pensou na solução, mas a gente não sabe como executar, né? E de repente, se a gente tiver caminhos para executar, como esses aplicativos, sei lá o que mais. E essa observação tanto da equipe quanto do cliente, porque isso é muito interessante, é muito importante, que a execução, não adianta a gente só ter boa vontade, tem que ter gente, né? Tem que ter braço, perna, cabeça, coração disposto a fazer a coisa acontecer. Então, o que vocês perceberam que funcionou, que não funcionou? Quais foram as objeções, não só dos clientes, mas também da equipe? Então, acho que esses pontos que vocês podem nos compartilhar conosco vão ser muito ricos para nossa percepção, para nosso aprendizado também nesse processo com vocês. Ok, é isso. Aí, eu notei aqui, Fernanda, vê se eu esqueci de alguma coisa, tá? Porque depois é muita coisa, né? Pra gente poder lembrar. Sim. Principais insights, desafios. Se parecer alguma solução que a gente não sabe, né? Não sabe como, né? Não sabe como resolver, como executar, né? Criar um jeito de captar a experiência do cliente, né? E as objeções, tanto do time quanto dos clientes, é isso? Isso. E também, assim, tem uma parte que é extremamente importante para nós, que é para a gente alinhar o que é resultado para vocês com esse processo conosco, entendeu? O que deixaria vocês, assim, com a sensação de, nossa, a missão foi cumprida? Porque no nosso primeiro encontro, você trouxe 3 desafios, né? E com relação ao desafio 2 e 3, a gente pode passar considerações para trabalhá-los, mas a gente entendeu que esse desafio inicial dos canais digitais, né, de aumentar a venda, era assim, o preponderante, que a gente ia focar mais nisso. Mas é importante que haja sempre um alinhamento de expectativa com a realidade. Então, assim, o que vocês imaginam que seria um bom resultado dentro disso que a gente está conseguindo entregar para vocês, né? Enfim, para a gente ter esse alinhamento. Tá? Até para conseguir medir depois se a gente chegou no resultado, não chegou e tal. Assim, eu não sei, posso até perguntar a Gisele, porque nem eu e nem ela conversamos sobre isso especificamente, mas o meu entendimento desde o início é que a grande expectativa é aprender a ferramenta para utilizá-la depois, independentemente de qualquer que seja a dor nossa que a gente tenha, e que a gente com isso, a gente está entendendo que nem sempre aquele processo, ainda mais do jeito que foi feito uma pivotagem meio que da cabeça da Gisele e da minha, porque não tinha outro jeito, tinha que ser daquele jeito. É o que vocês podiam naquele momento. Daquele momento. E quando a gente para e faz o negócio, não, agora vamos lapidar, vamos chamar assim, vamos lapidar o negócio, que surge muita coisa, mas muita coisa. Né? Ainda mais quando a gente consegue envolver mais pessoas. Como o time lá é razoavelmente grande, né? Se colocar eu, Gisele, todo mundo é o quê? Umas 8 pessoas, né, Gisa? Isso, 7, 8 pessoas. Então, a gente consegue muita informação, não só minha e dela, né? Então, eu queria dar uma dica para vocês. Transformar esse time no time de projetos, né? Esse é um time de projetos que vai... Gisele, eu gostaria de te sugerir que você assimilasse um mantra para a sua vida, já que você está nessa posição de liderança, e que você repetisse a você primeiro e depois ao time, que é por que não?
né? Então, assim, quando vocês pensar, alguém dá uma ideia e fala, isso aqui não dá certo, a primeira resposta sua como liderança, por que não? Não, é porque a gente tentou e não deu certo. Tá, mas será que não vai dar certo de outra forma hoje? Né? Porque, assim, ó, naturalmente, a nossa mente, ela apresenta as objeções, primeiro a nossa, depois os funcionários. Porque a gente tem medo de arriscar, a gente tem medo de fazer diferente, a gente tem medo de sair da zona de conforto, como a gente estava falando. Então, se você assumir essa pergunta como uma pergunta muito frequente, quem sabe até colocar na parede lá, onde vocês estão fazendo a metodologia, coloca bem grande amanhã, assim, ó, por que não? E aí, se façam essas perguntas, porque às vezes, Gisele, as pessoas dizem que uma coisa não funciona, não dá, e elas não sabem nem dizer por quê. Sabe, a mente mandou uma objeção e a pessoa não teve o senso crítico. Então, isso vai ser muito útil para a gente vencer essas barreiras, essas dificuldades de pensar e agir fora da caixa, mas também utilizando os recursos que estão dentro da caixa, né? Quando a Fernanda já falou esses dias. Nem tudo está fora da caixa. Às vezes, você já tem um anúncio bom, você só precisa mudar ele de lugar, mudar a campanha, né? Ricardo, eu fiz questão aqui de colocar no nosso grupo lá alguns links. Então, eu estou mandando 2 links de automação de WhatsApp. Eu tenho certeza que um deles, os 2, né, mas um deles pode ajudar a aumentar a produtividade do atendimento, a fazer a primeira etapa, e o que eu acho muito importante, como a Fernanda falou, começou no Instagram, joga para o WhatsApp para a gente poder mapear, para ele poder entrar no funil e ele poder ser mapeado lá, tagueado como já atendi, já deu negativa, converteu, não converteu, e ter as mensagens de boas-vindas, principalmente fora de hora. E também existem plataformas, Ricardo, que você paga lá uma assinatura e pode usar por um mês só, ou contrata só uma vez, para descobrir quem são as nossas influenciadoras. Né? Então, às vezes, a nossa digital influencer não precisa ser a gatinha famosa, gostosona ou fulana. Talvez a nossa influenciadora pode ser uma mulher que a gente nem imagina que é influenciadora do nosso grupo de clientes. Né? Sei lá, quem que influencia as mães, por exemplo, né? Que determinam a compra de armações e lentes para as crianças quando elas precisam. Quem influencia essas pessoas mais velhas que estão em casa, talvez a gente surpreenda, né? A mãe da Feira é uma senhora, quantos anos tem sua mãe, Fer? 61. 61. Está lá super ativa no Instagram e certamente ela segue alguns perfis, né? Talvez você descobre que mulheres de 61, 65 anos, que são um puta mercado aí, seguem fulano, fulano, fulano. E aí essas pessoas não estão no nosso radar. Então, esses aplicativos aí, Ricardo, ajudam a localizar qual que é a digital ou o digital influencer que mais fala com o nosso público desejado. E aí podem ser um público por produto. Daqui a pouco você descobre que cada um desses funis aí precisa de um influenciador lá em cima para puxar. Né? Eu tenho certeza que é assim. Porque a gente trabalha com multiprodutos, né, tem produto para cada idade, né? estilo, idade. Então, não vai, um influenciador não consegue resolver tudo, nem 2, nem 3. Realmente são nicho, né? Vai nichar, né? Vai ter que nichar. E esses sites encontram o correto, tá? Só para fechar a minha participação. Legal. Ô, Ricardo, como você não vendeu o óculos ainda para a Gisele? Como que eu não vendi? É o contrário. Eu nem sei quantos óculos que ela tem. Pois é. É porque ela não chegou igual eu ainda no estado grave, que não tem como ficar mais sem óculos. E a Fernanda, olha lá, tá sem óculos. A Fernanda, eu já expliquei para ela, já dei os caminhos para ela. Nossa, eu já ganhei uma consultoria, minha filha. Gisele está por se fora, você tiver problema, e se você tiver dificuldade, eu ainda te vendo no online. Se você não conseguir... Pode entrar em contato que a gente entrega. Ricardo está demorando para me vender, sabe por quê, Gisele? Eu tenho 9 relógios e eu só tenho uma armação. Não é então tá precisando de comprar mais 8 armações. Vê se aparece relógio aqui nos vídeos. Não aparece, só aparece óculos. Eu só tenho um. Verdade. Você só tem esse mesmo, Dino? Você acredita? Acabei de pensar nisso e eu tenho 9 relógios. Tem menor lógica isso aí.
Zero lógica. Vamos conversar sobre isso, mas em privado. Tem mais um aqui. Ah, o professor tá bem. O professor tá bem. Tá bom, gente. Então, acho que tá ok. Já anotei ao longo aqui. da semana a gente volta a conversar. Ô, Gisele, o ideal, quando tem um time de projeto constante, são pequenas reuniões diárias de 15 minutos, 20 minutos, e a reunião semanal, que é a reunião de validação. Né? Tá? E é isso aí. Isso a gente já está mesmo fazendo. Okay. Assim, todo dia a gente conversa alguma coisa e assim, eu já percebi até a mudança neles mesmos. Eles estão trazendo mais, vamos fazer isso, eles estão trazendo ideias, né? Então... Lembre que cada ideia pode ser um projeto e esse projeto exige um processo, né? Eu acho que eles estão bem, assim, focados mesmo em trazer coisas novas, eu posso ficar responsável por isso, para fazer aquilo. Então, eles estão pegando o negócio mesmo para cada um, para poder fazer. Eu achei que, assim, depois que a gente começou a fazer as reuniões para discutir, eles ficaram bem... Tá bem diferente de antes. Excelente. Esse pitch de vendas, professor, é importante envolver o time, né? Claro que assim, eu e Gisele que vamos montar, mas as ideias, assim, é legal envolver o time também. Ela pode usar isso também como estratégia para montar? Acho que aí é mais eu e ela. Vocês. Tá bom. É um resumão, mas enquanto vocês estão ali na frente do Shark para arrumar dinheiro de investidor, o que vocês vão pedir? O que vocês vão, né? Tá bom. Muito bem, pessoal. Professor, encerramos aqui hoje. Eu estou satisfeito e estou bem animado. Sim, também. Ok, então vou... Eu perguntar uma coisa, pessoal. Vocês acham legal? Eu posso colocar a Gisele no grupo? Porque aí ela já pega muitas informações que estão ali. Eu fiquei pensando nisso depois. Que aí o que está acontecendo é que eu pego e compartilho com ela. Pego e compartilho com ela. Tá dando na mesma, né? Sim, mesmo. Bem lembrado, bem lembrado. Então tá. Show. Tá bem. Eu mando para você, Dino, o contato dela, tá bom? Tá bom, perfeito. Bom, uma ótima noite a todos. Gisele, parabéns. Igualmente. Vamos avançar juntos. Aquele número tem que ir para 400 mil pelo menos, tá? Vocês vão ter que... Tá bom. Daqui a pouco tem que aumentar essa equipe digital. Boas vendas e fujam do vírus, hein? Cuidado, Fernanda, aí. O vírus está aí, hein, Fernanda?